Então, nós vamos dar continuidade, que parou mais uma vez. Então, Jesus, né, sabia do sofrimento de Lázaro, mas ele avisou, essa morte não seria, né, essa doença não seria para a morte. Mas, no entanto, ele ficou morto durante 4 dias. Né? E ela não sabia o que Jesus ainda ia fazer. Os discípulos foram testados quando Jesus os chamou para retornar a uma região de perseguição. Porque eles saíram foram fugidos de Jerusalém para que não fosse apedrejado, porque Jesus sabia que aquele não era o momento de sua morte. Então ele estrategicamente se retirou de Jerusalém e foi para Betbara. Bem, algumas metáforas foram ditas lá, o do dia e do sono. No versículos de 6 a 16, que eu não li, mas vou ler para os senhores. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Quando ele disse isso, eles falaram, mestre, ainda há pouco os judeus procuravam te matar e voltará para lá? Respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeçará porque vê a luz deste mundo? Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia e depois lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhes, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, fala com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado de repouso do sono. Mas Jesus foi mais claro ainda e disse, Lázaro morreu. Bem, e a metáfora está aí, o dia e o sono. Ele falou sobre a simbologia do dia. A simbologia, o tempo do ministério de Jesus aqui na Terra. Enquanto ele estava aqui na Terra, ele era a luz. Ele sabia exatamente o que ocorreria, para onde ele iria. Ele era estratégico, ele sabia o caminho que deveria, né, para poder se desviar dos perigos. Então ele sabia disso, por isso ele era a luz. Quando ele saísse, logo se escureceria. Ninguém teria noção exatamente das coisas, como ela aconteceria. Por isso, que enquanto ele estivesse aqui, ele era a luz. Quando ele saísse, as pessoas precisariam de ser orientadas de outra forma. Como? Eram as trevas. As trevas ninguém sabia como, não sabia como se orientar. Por isso tropeçavam e caíam. Enquanto ele estava aqui, ele era dia, ele era a luz. O sono, para afirmar a morte de Lázaro. Quer dizer, ele utilizou do sono como palavra de dizer morte. Ele queria dizer, ainda não é o fim para o Lázaro. Ele simplesmente dorme, por enquanto. Mas ele, na realidade, ele sabia que Lázaro estava morto. A família é provada. A duração da viagem de Jesus levou no mínimo 4 dias, o tempo que demorou para o recado chegar e o intervalo da saída até a morte de Lázaro. Foram pelo menos 10 dias de espera ansiosa pela visita de Jesus. Pelo menos 17 quilômetros. Isso eu já tinha dito antes. Jesus chega a Betânia, consolação das pessoas, né? Jesus observa que existiam as pessoas ali em volta de Maria, né? E lá estavam as carpideiras, né? Isso daí é um relato de João. Marta não almejava a ressurreição imediatamente do irmão, e sim o consolo de Cristo. Vamos lá dar uma olhadinha no 21 e 24. Vejamos no 21 e 24. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires,
a Deus, Deus tu considerava. Então ela tinha uma plena convicção de que Cristo tinha como consolar aquele coração. Ele tinha as palavras certas para demonstrar todas as necessidades, né? Consolar, preencher as necessidades daquela mulher que estava ali com seu coração todo quebrantado, dilacerado pela morte de seu irmão. Marta encontrou consolos realmente que procurava. Bem, João, sabemos que Deus se compadece de nós em nosso sofrimento, quando sofremos. Precisamos entender que existe um Deus e que Ele não é alheio a nós, e precisamos também crer que Ele age de acordo com a nossa sabedoria, com a sua sabedoria, não a nossa, né? De errado, com a sua sabedoria. E o que Ele faz é melhor para nós. Então, o que está acontecendo no mundo atual, nós sabemos que somente Deus pode, né, sanar todos esses problemas, sanar todas essas dificuldades que o ser humano mesmo implantou neste nosso pequeno universo. O Senhor nosso Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos ou pedimos. Ele sabe o que nós precisamos. Ele é o nosso Senhor. Ele tem todas as respostas que nós precisamos para as nossas vidas. Bem, Maria se encontra com Jesus logo em seguida. E a adoração, ela se prostra diante de Jesus aos prantos. E o choro de Maria comoveu Jesus, não pela morte de Lázaro, mas pelo feito devastador que o pecado tem sobre o homem. Essa não foi a única ocasião em que Jesus ressuscitou pessoas. Inclusive, a filha de Jairo teve a filha da viúva de Naim, né? Não é a viúva de Naim, não. É a viúva que morava em Naim. E é além dos que, após a crucificação de Jesus. Quando Jesus morreu, né, foram vistas pessoas andando pela cidade, pessoas que haviam morrido recentemente. Então, Jesus, ele realmente, ele tem o dom da vida. Jesus traz vida. Jesus gera vida. Quem está em Cristo, uma nova criatura é. Ele nasce de novo. A reação de alguns religiosos judeus por causa de milagres da ressurreição de Lázaro elevou certas ironias. Jesus é doador da vida, mas por causa da ressurreição, ele provocou risco de morte para si mesmo e também para... E observe que os religiosos não negaram a veracidade do milagre, mas ficaram preocupados em perder a posição diante dos romanos. O próprio Caifás teve que reconhecer a singularidade de Jesus, porém propôs uma alternativa injusta: matar Jesus. Vamos dar uma lida aí nesses versículos, no capítulo 11, versículo 45 a 47. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizeram Jesus, creram nele. Outros, porém, é o caso de outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram os fariseus tudo que Jesus tinha realizado. Então os príncipes e sacerdotes dos fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos milagres? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, dentre eles, o sumo sacerdote daquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo,
e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote, naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matá-lo, de acordo com que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma regiãozinha ao deserto. Uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim. E ali permaneceu com os discípulos. Estava próxima da Páscoa dos judeus e muitos daquelas regiões subiam para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá procuravam a Jesus e, estando eles no templo, diziam uns para os outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem. A relação de alguns religiosos era essa. Os judeus, por causa do milagre da ressurreição de Lázaro, revelou certas ironias. E Jesus é doador da vida. Nós vimos aí nos 45, no 46 e no 48. Tá? O que eles temiam era perder o status, perder a condição de príncipes, de sacerdotes. Jesus estava com sua fama, pondo em risco, em vez do povo se voltar para eles, se voltavam para Jesus. Eles já não iam mais aos sacerdotes, eles já não iam mais aos fariseus para saber o que tinham de Deus, para ouvirem de Deus. Então eles iam a Jesus. Com isso eles percebiam que o seu poder, o poder deles, estava se esvaindo de suas mãos. E isso preocupava eles. E eles tinham medo de perder esse status. Por isso tentavam matar Jesus. A injusta alternativa apresentada por Caifás, a morte de Cristo. Naquele momento, Deus usou a Caifás. Como diz, Caifás, naquele momento, existia duas línguas. Porque vomitava o perverso e o cruel desígnio de entregar o Cristo à morte.